JC News. Entrevista. São 6h46, terça-feira é dia de falarmos de concurso e carreiras públicas com o professor Rodrigo Bezerra, já está conosco ao telefone. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. Professor Rodrigo Bezerra, o senhor acha importante analisar as provas anteriores para se preparar para um concurso público? É possível prever os conteúdos que irão cair na prova? E aí eu vou acrescentar aqui. É também importante para a gente conhecer o perfil de quem organiza, as bancas que organizam os concursos, professor Rodrigo. Já tem 3 perguntas aí para o senhor. Olha só, Jofre, bem interessante as perguntas. De alguma forma a gente já falou até um pouquinho sobre isso em nossas entrevistas, né? Mas vamos retomar porque isso é importante. Ele faz uma pergunta aqui interessante. É possível, digamos, quando ele pergunta, é possível analisar as provas anteriores para se preparar para um concurso? Eu diria que não só é possível, como é necessário. Por meio desse estudo, por meio da análise das últimas provas, nós podemos obter bons conhecimentos, notadamente a respeito da própria banca. Agora, é bem interessante, porque é o seguinte, ele precisa, de posse dessas provas, fazer uma análise cuidadosa. Primeiro, se são matérias que não se atualizam, né, ou pelo menos não se atualizam tanto, né, raciocínio lógico, língua portuguesa, noções de administração pública, são matérias que praticamente não sofrem mudanças. Então, se são essas matérias, né, a própria matemática, que sempre se encontra nas provas do concurso público, então o que é que ele pode fazer? Ele deve ter um banco dos últimos, mais ou menos, digamos assim, 5 anos da banca que vai preparar o concurso dele. Ele pode olhar esses últimos 5 anos tranquilamente, sem medo de pegar alguma coisa desatualizada. Se são matérias que atualizam com frequência, então é importante que ele veja os últimos, digamos assim, 6 meses. Eu vou até além, acho que até os últimos 12 meses dessas matérias. Por meio dessa análise, o que ele vai fazer? O que ele vai obter? Primeiro, ele obtém perfil da banca. Isso é importante, porque ele vai ver como a banca ele vai cobrar determinados conteúdos, né? Então, observando esses conteúdos, ele pode associar esse conteúdo à parte teórica dele e, obviamente, que ele vai perceber quais são os assuntos mais recorrentes, aqueles assuntos em que ele precisa aprofundar o conteúdo. Outra coisa interessante é que o estudo dessas provas, ele vai me dar o posicionamento doutrinário da banca sobre determinados assuntos. Notadamente, Jofre, quem vai para concursos grandes, concursos da área jurídica, como concurso para procurador, concurso para juiz, Ministério Público. Então, esses concursos, muitas bancas, elas possuem posicionamentos doutrinários. Então, observando as provas, eu consigo perceber qual é o direcionamento da banca. Outra coisa interessante é, observando as provas, eu vou perceber qual é a visão da banca sobre o que nós chamamos de assuntos do momento. Então, saiu uma lei nova, essa lei nova vai cair na minha prova. Primeiro, observar a questão da saída do edital, né? O edital não pode cobrar nada depois que saiu. Mas saiu uma lei, vamos imaginar aí, há uns 8 meses, 9 meses, antes da saída do edital. Essa lei vai cair na prova? Ora, se eu observar outras provas, eu vou perceber se a banca ela é uma banca mais conservadora, ela não é de cobrar muita coisa nova, ou é uma banca mais, digamos assim, mais avançada, uma banca mais inovadora, que sempre cobra coisas muito recentes. A tendência das bancas hoje é sempre cobrar algo muito recente, mas existem bancas conservadoras, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas. Isso. Outra coisa interessante é que a análise das provas também me dará uma série de estatísticas, né? Então eu vou observar quem está caindo, quem não está caindo, e conseguir traçar um mapa para os meus estudos, né? Onde é que eu preciso efetivamente focar. Então, é fundamental, eu não tenho a menor dúvida, né? Não tenho a menor dúvida, respondendo as 3 perguntas aí. É possível prever os conteúdos? Claro, não tenho a menor dúvida, né? Ele vai observar conteúdos que estão lá no edital. Imagine, eu peguei um conteúdo que está no edital e que praticamente nos últimos, digamos, 2 anos, vamos imaginar em português, nos últimos 4, 5 anos, nunca caiu em prova nenhuma. Então, eu já fico observando que aquele conteúdo não é um conteúdo recorrente, não é um conteúdo frequente. Mas se eu observo um conteúdo e eu percebo que em todas as provas ele aparece, então eu preciso aprofundar aquele conteúdo. Então, ter esse banco, digamos assim, de informações por meio das provas
é algo, eu diria a você, importante, eu diria a você que é algo fundamental aí respondendo a pergunta do nosso Ronaldo Lins. Tem mais uma pergunta aqui, Alberto Ferreira, morador dos Aflitos, ele diz assim: professor Rodrigo, o senhor tem alguma dica para o preenchimento do gabarito? Eu gosto de, assim que resolver a questão, já assinalar no gabarito. Tem outras pessoas que deixam tudo para o final. Existe alguma técnica ou dica que possa facilitar o nosso trabalho nessas horas? Olha só, Jofre, em geral, o que as pessoas fazem? A gente sempre pede aos candidatos que vá respondendo a prova, até mesmo para que ele não precise estar olhando o gabarito, voltando para a questão, principalmente, por exemplo, na prova da língua portuguesa, em que ele precisa olhar o texto, né, marcar a questão, fazer o gabarito da questão, e muitas vezes a próxima questão ele tem que voltar para o texto. Então, imagine o trabalho, ele vai para o texto, analisa a questão, marca o gabarito, volta para a prova. Então, assim, é preferível que ele termine a prova e, no tempo de preparação dele, ele deixe reservado um tempo ao final para preparar o gabarito. Geralmente, a gente pede que uns 30 minutos, 20 minutos finais da prova seja reservado para marcar o gabarito. Existem prós e contras, mas, em geral, essa técnica tem funcionado bem. Porque quando eu for marcar o gabarito, eu estou só marcando o gabarito. E é diferente de eu estar resolvendo prova e marcando o gabarito. Agora, eu sempre digo, se com ele funciona bem, ele continua usando essa técnica, mas, em geral, é melhor, é preferível que ele faça ao final da prova. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado. Mas antes, desculpe, o concurso da semana em destaque. Que concurso o senhor indica esta semana? Olha só, Jofre, saiu um concurso muito bom aqui para o nosso TRT da 6ª Região. Então, quem tem curso de Direito e está se preparando para grandes concursos, saiu o concurso para Juiz do Trabalho Substituto aqui, Pernambuco, 6ª Região. Então, são 5 vagas, o salário de R$ 23.997, 24 mil, Jofre. Um grande salário, a banca responsável é a Fundação Carlos Chagas. As inscrições vão até o dia 25 de novembro e as provas da primeira etapa vão ser aplicadas no dia 11 de janeiro já de 2015. Então, assim, uma excelente oportunidade para quem, obviamente, é um concurso exclusivo da área jurídica, ou seja, precisa de diploma de curso superior em Direito. Então, para quem vem estudando, vale a pena arriscar aí um excelente concurso. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, um abraço e até a próxima terça. Até a próxima, um grande abraço. Até mais. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra, especialista na preparação para concursos públicos, que todas as terças-feiras conversa conosco aqui sobre concursos e carreiras na JC News. Agora são 6h47.